Você é um vencedor. É a imagem de Cristo nessa terra. Glória a Deus. Antes de eu começar, eu vou pedir rapidinho, você que está em casa, nos ajude aí, se inscreva no nosso canal, deixa um like, curte, compartilha, né? Manda para mais pessoas a palavra de Deus, amém? Irmãos, eu queria falar sobre restaurar a identidade que Deus nos deu. Muitas das vezes, eu não sei se você entende, mas o inimigo, o diabo, o mundo tenta nos ludibriar, tentando colocar uma outra imagem naquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Deus vai pegar alguém aqui esta noite. Eita glória. Eu queria dizer para você que, como eu falei agora, a sua identidade não é de um derrotado. A sua identidade é de Deus. Então, se Deus é vencedor, a sua identidade é de um vencedor. Fala assim: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Você crê nisso que você está falando, né? Amém? Então, irmãos, eu queria dizer para você, meu irmão, você é um homem de Deus. Minha irmã, você é uma mulher de Deus. A tua identidade está em Cristo. Não deixe o diabo apagar aquilo que Deus já estabeleceu sobre a tua vida. Não deixe o diabo mudar e nem roubar a tua identidade com coisas apalpáveis, com coisas passageiras que parecem boas aos nossos olhos. Não tem coisas que o mundo nos oferece que são atrativas, que parecem boas, que parece que vai dar futuro. Mas amados, a Bíblia vai dizer, é melhor agradar a Deus ou aos homens? Então, irmãos, não se enganem, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então semeie no Espírito Santo, semeie nas coisas de Deus, plante as coisas de Deus sobre a tua vida. Por quê, pastor? Eu quero dizer para você, não se venda, não se corrompa. Eu não sei como que está a tua vida, eu não sei como que está a tua vida de quem está assistindo em casa, mas eu quero dizer para você, não se venda, porque o inimigo só vai tentar comprar aqueles que são do Senhor. O inimigo só vai tentar corromper aqueles que têm chamado de Deus, aqueles que têm chamada do Espírito Santo de Deus, aqueles que têm um propósito de Deus, porque aqueles que estão lá, ele não vai tentar corromper, ele não vai tentar comprar. Não fecha a tua Bíblia, versículo 3, olha só. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real e dos... Irmãos, vocês acham que esse rei ia chamar qualquer um? A mesma coisa, eu quero fazer uma comparação com o mundo. Você acha que o mundo vai tentar ludibriar qualquer um? Você acha que o diabo vai tentar derrubar qualquer um? O diabo vai tentar chamar e derrubar escolhido. Você é escolhido. Por isso que o diabo tenta a todo momento roubar a identidade de Deus sobre a tua vida. Esta é noite de nós restaurarmos a identidade de Deus em nós. A identidade de um vencedor, de um homem e mulher de oração, de um homem e mulher temente a Deus, um homem e mulher que onde põe as plantas de Deus, a presença de Deus vai junto com ele, irmãos. Irmãos, eu achei lindo quando eu estava lendo. Chama somente os da linhagem real e dos... Irmãos, o mundo nunca vai tentar ludibriar quem não é escolhido, quem não é especial de Deus. Você é da linhagem de Deus, da linhagem real. Você crê nisso em nome de Jesus? O mundo não vai atacar qualquer um, irmãos. O mundo não escolhe qualquer um para tentar desviar. E ele vai usar dentro da igreja do Senhor, porque o diabo se infiltra. Ele vai usar dentro das nossas casas, porque ele vai usar os nossos familiares. A palavra do Senhor vai dizer que nós seremos tentados, provados primeiro para os da própria casa. E quando ele não consegue com os da casa, ele tenta com os de fora. E quando não consegue com os de fora, tenta com os da igreja, para nos desviar. Ei, vai ter sempre aquelas pessoas que não fazem. E quando nós somos escolhidos, começamos a fazer, são as primeiras a se levantar. E nós não temos que bater de frente, nós só temos que fazer a diferença, nós só temos que ser a diferença, nós só temos que ter a identidade de Deus, restaurar aquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, irmão. Você pode perceber, irmãos, quando a gente chega na presença do Senhor, novo convertido, você está 1000 por hora,
sabe, voando. E daqui a pouco começa um tentando puxar o seu tapete. Aí você vai para o trabalho e começam a te acusar. Dentro da tua casa começa a te acusar. E deveria ser as pessoas que deveriam estar juntas te ajudando. Mas o diabo sabe da força que isso tem contra nós. E aí a gente precisa estabelecer algumas coisas. E a primeira dela é a prioridade. O que é a prioridade, pastor? Eu saber que Deus deve estar em primeiro lugar na minha vida. Porque só assim eu consigo restaurar a identidade de cristão, de cristianismo sobre mim e sobre a tua vida. E muitas das vezes nós somos ludibriados porque nós esquecemos quem nós esquecemos de por quem nós somos chamados. Ah, pastor, mas Deus já deu uma promessa há muito tempo e ela não se cumpre. Mas aí nós esquecemos, porque essa é uma ideia do diabo sobre as nossas vidas. Imagine se José estivesse esquecido do chamado de Deus, das promessas de Deus. Você acha que ele seria governador do Egito? Nunca. Irmãos, o que eu aprendo aqui, versículo 4, olha só. E eu quero que você entenda aqui, é Deus falando comigo e com você, porque bateu em mim isso aqui. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fosses competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura. Irmãos, você pode olhar para a Bíblia toda, o diabo nunca atacou aquele que não quer fazer a obra de Deus. O diabo nunca atacou aquele que não tem chamada de Deus, porque esse já tem pé lá, irmãos. Agora você vai perceber durante toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o diabo pegando um calcanhar toda hora daqueles que são escolhidos e chamados do Senhor, daqueles que têm a presença, daqueles que têm o chamado, daqueles que têm a identidade de Deus. Irmão, uma coisa que eu quero dizer aqui para você essa noite, você sabe que eu não sou de pregar isso, mas que você saia daqui restaurando o brilho de Cristo no teu olhar, no teu semblante. Não deixe tristeza nenhuma apagar o brilho de Jesus na tua vida. Sabe por quê? Porque além de brilho sobre você, o brilho de Cristo brilha sobre outras vidas através de você. Quando eu vejo esse texto, irmãos, eu vejo aqui uma confirmação que o diabo não ataca qualquer um. Nenhum defeito, boa aparência, instruídos. E eu quero falar para você, além de ser instruído, você é instruído na sabedoria de Deus, que é a palavra de Deus. Então isso vai muito além do que a sabedoria dos homens. E aí, irmãos, para você ver que o mundo e o diabo não vai tentar derrubar qualquer um. Se o diabo tem tentado te apertar, te estreitar, te derrubar, te parar, é porque tem chamado. Ele sabe da tua identidade, ele sabe do teu caráter, e ele só vai tentar atacar quem tem o caráter de Cristo, irmãos. Porque uma das armadilhas de Satanás, irmãos, é confundir, é ludibriar. Ele chega, a serpente chega para Eva e tenta confundir, você não vai morrer, não vai acontecer nada. E essa é uma das confusões que muitas das vezes nós caímos. Não aceita isso, que não tem nada, é só um pouquinho errado. Mas aí o chamado de Deus na tua vida, sabe aquela nota fiscal? É só uma vez que você vai ludibriar, ela só falsifica uma vez só, não tem nada. Sabe aquele troco que você deveria devolver? Sabe aquele preço que você deveria cobrar honestamente? Só uma vez não dá nada. E aí que nós caímos, irmãos, uma única vez. Porque, irmãos, é pecado ser tentado? É pecado? Não. O pecado é cair na tentação. Então, se você está sendo tentado, não é pecado você ser tentado, mas a Bíblia diz que você deve fugir da tentação. O que você não pode é ceder à tentação. Sabe por quê, irmãos? Jesus foi tentado ou não foi? Qual foi a diferença? Jesus respondeu com a palavra. Ele sabia do chamado de Deus, ele sabia que ele refletia a própria imagem de Deus Pai. Ele falou assim, se vocês veem a mim, vocês conseguem ver Eu quero dizer, se você entender que se você é a imagem e semelhança de Deus, as pessoas têm que ver Deus em mim e em você. Versículo 5, olha só. Determinou-lhe o rei
ração diária das finas iguarias. Não parece bom, irmãos? Finas iguarias, está tentando imaginar? Quem aqui já viu o filme? O rei come pouca coisa, só do bom e do melhor. Mas nem tudo que é bom para as pessoas do mundo é bom para você que tem a identidade de Cristo. Ei, toma cuidado com aquilo que tem te oferecido, porque senão você vai cair na armadilha de Satanás sobre a tua vida. Presta atenção, irmãos. Vão oferecer muitas coisas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vão oferecer finas iguarias. Vai trazer coisas para as nossas vidas que parece bom agora, mas lá na frente vão trazer consequências ruins para as nossas vidas. Vai dizer que ofereceram finas iguarias. Eu não sei o que o mundo tem te oferecido. Eu não sei o que as pessoas têm te oferecido. Eu não sei se são finas iguarias. Eu não sei se são algumas coisas que é para trocar a palavra de Deus por aquilo que talvez seja passageiro. Então tome muito cuidado com o que tem te oferecido hoje. E você vai perceber que não são coisas extraordinárias, são pequenos detalhes. Sabe aquela pessoa que fala assim: não, é só hoje que eu não vou no culto. Já prestou atenção? E aí no outro culto ela fala o quê? Mas é só hoje, é só a segunda vez. Daqui a pouco ela não tem mais força para se levantar. Você já imaginou, irmãos, que às vezes um pouco com Deus ele se torna muito? Sabe aquele trabalho que você consegue sair cedo, chegar cedo, dá tempo de orar, de vir para a igreja, ter um descansinho, mas aí você ganha, vou supor hoje, R$1.800. Pô, pastor, minhas contas estão um pouco mais além disso. Aí o que a gente faz? O diabo, sabendo daquilo que a gente fala: não, eu tenho um serviço para você de R$3.000, quase o dobro. Mas esse serviço são plantões de 12 horas. E você tem que sair 2 horas antes para chegar no serviço. E depois 2 horas para chegar na sua casa. Já são 12 com mais 4, 16. O seu dia tem quantas horas? Olha só, sobrou 8. Ah, pastor, mas eu preciso dormir, não dá para mim ir para a igreja. Toma cuidado. Está entendendo? Eu preciso descansar. Mas irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Talvez isso doa, você talvez não ouviu isso em outro lugar nenhum. Enquanto você estiver aqui nessa terra, a tua vida será luta. Enquanto você estiver aqui, a sua vida será cansada. Você tendo 12, 13 anos, ou você tendo 70, 80, 90 anos, a sua vida será cansada. Desde que o pecado entrou no mundo, o nosso corpo ele é cansado. Eu estava falando hoje com uma pessoa. Quando a gente é novo, quem aqui já passou por isso? Minha filha abençoada chamada Sara, se deixar ela dorme até 2, 3 horas da tarde. Preciso compartilhar isso. Quando a gente é novo, a gente quer dormir muito, não é isso? Mas depois você chega a uma certa idade, eu não vou falar de velho, mas experiente. Quem está aqui acostumado a acordar cedo, que você passa meia horinha da hora na cama, o que começa a fazer? Dói a coluna, dói a cabeça. Só para você entender que parece uma coisa louca. Concordam comigo? Irmãos, quando a gente é novo, a gente quer dormir. E aí a gente vai ver que sempre o nosso corpo vai estar cansado, sendo novo ou sendo experiente. Porque o nosso corpo, por causa do pecado, ele já é cansado. Então não venha com essa desculpa que você precisa descansar, porque a tua prioridade, o diácono Júlio falou aqui, é buscar o Senhor em primeiro lugar. E você cansado ou não, você precisa buscar o Senhor. Descansado ou não, você precisa colocar o Senhor como prioridade. Porque senão vai chegar lá na frente, vão te oferecer finas iguarias, vão te oferecer um bom vinho, e você vai ver que isso vai te levar a lugares a qual Deus não tinha planejado para a tua vida. E as decisões não são Deus que toma por você, é você que escolhe as suas decisões. E a minha pergunta para você: o que você imagina para a tua vida daqui a 2, 5 anos? Eu cheio do Espírito Santo, recebendo as bênçãos de Deus, cumprindo os planos de Deus, ou eu daqui a 2, 5 anos, longe da presença de Deus, debaixo das garras de Satanás? Então restaure a tua identidade com Deus esta noite. Restaure o teu chamado com Deus esta noite. Aí, irmãos, o versículo 6, olha só, não vou ler ele, mas vai dizer que eles tinham um nome: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você vai perceber algumas táticas do mundo, do inimigo. A primeira delas é mudar o nosso nome.
E mudou o nome deles. Eu não vou trazer aqui hoje isso para que você não se canse. Um outro dia eu trago o significado dos nomes deles e você vai entender o porquê. O nome deles tinha significado: Yahvé, Deus é o refúgio, e assim por diante. Mas quando muda o nome deles, tem outro significado pejorativo. O que eu aprendo? Quando o mundo entra, quando o mundo muda, quando o mundo muda os nossos nomes, sempre vai ser para pior. Você vai ver Deus mudando o nome sempre para melhor. Você está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Uma das táticas de Satanás é mudar a nossa identidade, é mudar o chamado de Deus sobre as nossas vidas. E parece bom, irmãos, eu fico imaginando, esses nomes deviam fazer sucesso entre eles, entre todos os jovens. Imagine, agora eles não chamavam mais Daniel, mas Beltesazar, não chamavam mais Ananias, sim, Sadraque, não é Misael, mas é Mesaque, não é Azarias, é Abidnego. E você já percebeu que todas as vezes que a gente lê, a gente não fala o nome original, a gente fala o nome que foi mudado? Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Muitas das vezes, Satanás vai tentar mudar a identidade de Deus sobre a tua vida, o chamado de Deus sobre a tua vida. E uma coisa eu estou aprendendo na caminhada com Cristo, irmãos: tem escolhas que só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Tem decisões que ninguém pode tomar por você. Eu, como pastor, a minha maior felicidade é ver a tua felicidade. Eu e a minha esposa somos as pessoas, eu sempre tenho falado isso para alguns irmãos, que mais queremos ver vocês felizes, porque quando vocês estão felizes, eu e a minha esposa estamos felizes. Mas tem decisões que eu não posso tomar por você, eu só posso te mostrar o caminho. A minha função como pastor não é converter ninguém. A minha função como pastor é te levar para a Nova Jerusalém. Pastor, mas quem faz isso é Jesus? Sim, eu sou instrumento de Jesus nessa terra. A minha função é como um motorista de ônibus. Eu falei esses dias. E como motorista de ônibus, ele não pergunta quem sobe e quem desce. A função do motorista é levar do começo até o fim, sem acontecer nenhum acidente. Está entendendo? Então a minha proposta para você: se você entrar no ônibus junto comigo esta noite, eu vou me esforçar para dirigir bem, para que a gente chegue na morada celestial, para que no meio do caminho não tenha nenhuma distração, nenhum acidente. Pode até acontecer da gente maneirar na velocidade, depois acelerar, mas se a gente estiver na presença de Deus, orando, jejuando, testemunhando, homens e mulheres de Deus, a gente vai chegar no terminal, que é a glória de Deus. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Olha só a decisão de Daniel no versículo 8. Resolveu Daniel o quê? Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Quem resolveu? Quem tem que resolver? É você, sou eu. Não tem como outros. Pode ver que aqui não tem aparecido Sadraque, Mesaque, Abidnego. Está só um falando. Daniel tomou a frente. Ele foi exemplo, ele foi influência, ele foi aquele que tomou a frente e falou assim: ó, nós resolvemos não nos contaminar com as finas iguarias. Você pode oferecer o que quiser o mundo, pode me oferecer bens, materiais, riquezas, mas nada vai me tirar do chamado, da identidade que Deus tem sobre a minha vida. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Pode oferecer o que for para você, nada vai te tirar a identidade de Cristo, nada vai tirar a identidade de Deus sobre a tua vida. Quem quer restauração aqui essa noite? Resolva, tome uma decisão. Por favor, não entre aqui e saia aqui, mas traga aqui e mande ela como ação sobre a tua vida. Sabe, restaure.
Sabe aqueles momentos de orações que você acordava de madrugada, que você às vezes está tão cansado que não levanta mais de madrugada? Comece a pôr o celular para te ajudar, não tem problema. Deus sabe das nossas fraquezas, Ele sabe quantas das vezes a gente está cansado. Pastor, mas amanhã eu vou acordar 4:30 da manhã. Não tem problema, durante o dia Deus vai preparar o teu local de trabalho, Ele vai preparar as pessoas para vir ao teu estabelecimento. Aquilo que você faz, Deus vai guardar. Só coloque Ele em primeiro lugar. Quando você chegar, tire o seu cochilo, mas hoje eu tenho um compromisso com Deus, nada vai me impedir, eu vou para o culto de oração, depois terça-feira eu vou para o treinamento, porque eu quero fazer a obra de Deus, eu quero restaurar a chamada de Deus. Ei, quinta-feira tem culto para mim, eu vou me preparar, eu vou me programar, eu vou lá adorar o Senhor. Ei, domingo tem trabalho, sexta-feira tem trabalho. Ei, irmãos, eu estou aqui para te mostrar a direção, mas quem precisa resolver é você. Céus passarão, terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem está aqui desde o começo sabe, a gente não gostaria, mas já passaram muitas pessoas. Graças a Deus muitas ficaram, né? Outras estão se chegando, e assim a vida. Você já imaginou quantas amizades você já teve? Até os familiares que eram tão próximos, às vezes mudaram para outro estado e assim foi. Porque isso é os ciclos da vida. O que a gente não pode é perder a identidade. Não deixe o diabo te enganar, te ludibriar, roubar a sua identidade. Chame a responsabilidade esta noite. Daniel chamou. Como eu falei, nem todos chamaram a responsabilidade, mas Daniel chamou. Seja a diferença nessa igreja. Faça a diferença nessa igreja. Não espere, como no exército, ser convocado para fazer. Tome a decisão. Resolva você. Sabe, assuma a postura, assuma a tua identidade. Você pode ser a diferença na tua casa. Você pode ser a diferença nessa igreja. Você pode ser a diferença na vizinhança. Você pode ser a diferença no teu local de trabalho. O que você precisa resolver: não se contaminar. Pastor, mas eu vou ser perseguido. É aí que glorifica o nome do Senhor. Pastor, eles vão achar que eu sou certo demais. Não queira agradar a homens, porque aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Mas aqueles que me assumirem diante dos homens, eu assumirei diante do Pai. Você já imaginou que, seja na igreja, com Deus, no trabalho, em casa, a sua vida é feita de decisões? Eu entro para a direita, eu entro para a esquerda, eu acordo 5 minutos antes, 5 minutos depois, eu ponho mais sal, menos sal, eu como mais, eu como menos. Tudo é feito de decisão. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos deu o poder de decidir. Mas Deus quer o nosso bem ou não quer, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Amém? Estou quase acabando. Não aceite as finas iguarias. Eu não sei que tem sido as finas iguarias para você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa. Sabe, eu não sei se talvez seja uma hora extra para te tirar dos cultos, da presença de Deus. Eu não sei se são algumas amizades que talvez no momento possa parecer bom, estão te oferecendo algumas coisas que talvez o seu trabalho vai alavancar. Eu não sei se são a tua família que muitas das vezes quer te tirar do chamado de Deus. Eu não sei se é alguma coisa que está escondida debaixo do tapete, que só eu e você sabemos, mas nós precisamos definir e tirar isso das nossas vidas. Por quê, pastor? O versículo 9. Se nós tomarmos a decisão correta, ora, Deus concedeu a Daniel o quê? O quê? E compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Vocês viram no texto acima que era para eles ficarem durante 3 anos. E Daniel pede apenas 10 dias. Eu não sei se você está entendendo. Quando você coloca o Senhor como prioridade, o Senhor te coloca como prioridade para Ele.
Quando você coloca o Senhor como prioridade, Ele vai à frente, tirando todo o empecilho, toda a barreira vai caindo por terra. Todo laço vai sendo desatado no nome de Jesus. Todas as correntes são quebradas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a palavra dele se cumpre sobre as nossas vidas. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar ser próspera, ser abençoada, ter paz. Mas você vai ver pessoas que colocam o Senhor em primeiro lugar, elas são abençoadas, são prósperas. Aonde elas colocam as plantas dos pés, elas são abençoadas. Ela nem precisa correr atrás de nada, porque as coisas vêm atrás delas. Ela nem precisa de chave para abrir a porta, porque o próprio Deus abre sem chave. Aí, irmãos, olha só. Quando nós decidimos obedecer ao Senhor, Ele toca o coração das pessoas. Não vai dizer aqui que Deus concedeu misericórdia e tocou o coração do chefe. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, se é sobre os teus, se é sobre pessoas, se é sobre portas. Primeiro agrade a Deus, e Deus vai tocar o coração dos teus. Deus vai tocar o coração das pessoas que precisam te abençoar, e você não vai precisar nem sair da tua casa. Eita, Deus está mandando eu falar. A bênção vai chegar na tua casa, vai bater na tua porta. Só agrade a Deus. Só que depois não me cobre se você não agradou a Deus. Pô, eu recebi a tua palavra, pastor, que ela vai vir na minha porta. Mas aí a minha pergunta para você: durante o processo, você agradou a Deus? Ou você oscilou? Hã? Tudo bem aí, irmão? Benção? Eita Deus. Versículo 12, irmãos. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias. Irmãos, vocês lembram daquele texto de Malaquias? Fazei prova de mim. Daniel era um menino de Deus, era um adolescente que servia ao Senhor. Ei, meninas, adolescentes, jovens, Daniel é exemplo para vocês. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel conhecia o Senhor, tinha sido ensinado no Senhor. Irmãos, era para ficar 3 anos comendo das iguarias. Mas Daniel pede quantos dias? 10 dias de jejum. E ele fala assim, ó, durante 10 dias eu quero comer só legumes e água. Acabei de falar que quando nós conhecemos o Deus que nós servimos e somos fiéis à palavra de Deus, você pode fazer prova de Deus. Daniel estabeleceu 10 dias. Eu vou falar para você, se você é um homem e uma mulher de Deus, eu que como homem de Deus também, eu falo para você, pode fazer prova de Deus. Estabeleça datas, mas primeiro faça uma avaliação. Se a tua vida com Deus tem sido como a de Daniel com Deus. Daniel pediu 10 dias, 10 dias nós só nos dê água para beber e legumes. Você pode dar todas as finas iguarias para os outros jovens. O que eu aprendo aqui, irmãos, quando nós servimos o propósito de glorificar a Deus, você pode mostrar para Deus e para as pessoas que você serve a Deus. Você pode estabelecer limites, porque o que eu aprendo, irmãos, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, vem do maligno. E eu creio que eu e você somos servos do Altíssimo nesta terra. Então, irmãos, se nós somos servos do Altíssimo, Ele vai nos honrar se nós cumprirmos a sua palavra. Aí eu te falo, quase acabando. Então veja, se diante da nossa aparência, dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, ages como teu servo. Olha só, age como os teus servos. Eu queria pedir só uma coisa para você. E Deus está mandando falar com alguém aqui que as coisas têm sido boas sobre a tua vida. É só olhar um pouquinho para o passado e você só tem reclamado de Deus. Só tem murmurado contra Deus. Mas acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu ponho o pé nisso, está quebrando, eu faço isso, está acontecendo isso. Deus manda falar com alguém aqui essa noite. Pare de ser um murmurador e passe a glorificar a Deus. Topei o pé,
Dá glória a Deus. Aconteceu isso. Não estava na tua programação. Glorifique, exalte, engrandeça o nome de Deus. Porque quem é homem e mulher de Deus não vive murmurando, dando mau testemunho. Ele glorifica, passando pela prova. Ele está com a despensa vazia, ele glorifica. As contas estão atrasadas, ele glorifica o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque o versículo 15 vai dizer: no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Fala para o teu irmão: Deus tem o melhor para você. Aleluia, glória a Deus. A sua aparência era melhor. O que ele está querendo dizer para mim e para você: as nossas coisas, quando servimos a Deus, mesmo que a gente não se engrandeça, são melhor do que quem não serve a Deus. Mesmo pouco é melhor do que quem tem muito sem Deus. Irmãos, nós precisamos entender que nós sairemos dessa luta, desse deserto mais forte. Olha só o que vai dizer o texto. Irmãos, vai dizer que no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias. Ei, nós vamos sair fortalecidos dessa prova, desse jejum, desse teste, para a glória de Deus, porque é Deus quem justifica os seus, irmãos. O que eu tenho aprendido, irmãos, a cada dia. No começo, minha esposa está aqui de testemunho, a gente ficava tentando pôr a mão. Sabe quando você quer dar uma ajudinha para Deus? Mas fulano fez isso e aquilo. Não, eu vou lá, eu vou pegar. E aí você vai aprendendo com a caminhada, que quando você se esforça para agradar a Deus, não estou falando que ninguém aqui é perfeito, tá, irmãos? Mas estou falando de viver uma vida que agrade a Deus. Você não precisa levantar um dedo e uma palavra, porque a Bíblia vai dizer que é o próprio Deus quem justifica os seus. Irmãos, eu imagino aqui os outros jovens olhando para Daniel, para os outros jovens que estavam com ele, e olha, mas o que aconteceu com eles? Eles não comeram carne, não comeram isso, não comeram aquilo, mas não foi por causa da comida, irmãos, é por causa da presença. Não é por causa dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos conhecimentos, é por causa da presença de Deus, porque aonde a presença chega, ela glorifica o nome de Deus, e ela fortalece os seus. Irmãos, não tem a ver conosco, não tem a ver com a minha pregação, o que tem a ver é com Deus. Não tem a ver com os teus dons, com os teus talentos, tem a ver com a presença de Deus, irmãos. Por quê, pastor? Porque você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus, irmãos. Eu e você temos a identidade de Deus. Olha só, irmãos. E aí, estou terminando já. Versículo 16. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarinhas e o vinho que deviam beber. Lhe dava o quê? Ele dava o quê? Eu não sei se você está entendendo. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida não é para você matar ninguém, se vangloriar, mas isso vai influenciar na vida de outras pessoas. Irmãos, vai dizer que ele deixou tudo. Opa, peraí, tem algo diferente aqui. Mas não eram legumes, irmãos, não era água, era a presença de Deus. Ei, talvez você vai até pensar que é você vai até pensar que são os teus talentos, mas não tem nada a ver com você. Só glorifica, só exalta, só engrandece o nome do Senhor, porque eu e você não somos nada, nós somos pó e do pó voltaremos. Mas a glória é do Senhor, o poder é do Senhor, a honra é do Senhor, tudo é para o Senhor, irmãos. Deus vai mudar a vida dos outros por causa da tua vida. Pastor, mas está sendo difícil. Irmão, me mostra na Bíblia de Gênesis e Apocalipse um homem e uma mulher de Deus que teve uma vida fácil. Talvez você me fale assim: pastor, mas tem Enoque lá que foi trasladado. Mas lá não conta a história dele, conta? Só conta que ele era um homem temente a Deus. Mas se fosse contar a história dele, você acha que ele foi um homem fiel a Deus porque ele só agradou a Deus? Para agradar a Deus nós precisamos passar pelo quê? Provas, irmãos. Para agradar a Deus precisamos passar pelo deserto. Está entendendo? Irmão Lucas, Deus manda te dizer algo nesta noite. Está na hora, irmão, de acertar, porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida.
Mas Ele manda você acertar algumas coisas. E são pequenos detalhes, irmãos. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida, na tua casa, nos teus projetos.